Olá pessoal, vocês sabem como pode evitar uma cirurgia para a próstata aumentada utilizando apenas medicamentos? Pois é, muita gente aqui no meu consultório pergunta isso para mim e é o que eu vou falar aqui para vocês. Meu nome é Lucas Batista, eu sou urologista, eu sou professor de urologia na Universidade Federal da Bahia. Eu acabo tratando e conversando com muitos pacientes com próstata aumentada, ou seja, aquela próstata que é acima de 30, 40 gramas e que eles têm sintomas de dificuldade para urinar. A primeira coisa que você tem que saber quais são esses sintomas. É exatamente o paciente que tem uma urina fraca, que quando ele vai urinar o jato sai apertado, sai intermitente, toda hora está urinando. Dá uma sensação que a bexiga está cheia. Ele vai no banheiro, mas logo depois quer voltar para o banheiro para urinar. E às vezes essa urina é até mesmo intermitente. Ao invés do jato sair firme, é aquele jato que para. Ele vai, para. E isso é muito desconfortável. Às vezes também a pessoa tem sintomas irritativos, que é a urgência. É aquela vontade imediata que tem que ir rapidamente para o banheiro para urinar. E se não for, acaba perdendo urina e molhando a própria roupa. Então, quando a pessoa tem esses sintomas, é interessante conversar com seu urologista e fazer os exames. O urologista vai solicitar um exame de ultrassom da próstata, do PSA, cultura da urina para ver se tem alguma infecção, vai ver também o PSA do paciente. E nessa conversa e na anamnese vai ser instituído a forma de tratamento. Eu sempre comento que antes de indicar uma cirurgia, seja a cirurgia do HOLEP, ou seja, a enucleação da próstata com laser, ou então até mesmo a vaporização da próstata com água, que é o resum, que ele deve iniciar primeiro um tratamento clínico com medicamento. É claro que tem aqueles pacientes que têm indicação absoluta de cirurgia. São os pacientes que ou já trataram e não respondem mais ao tratamento, ou por algum motivo não conseguem utilizar mais esse medicamento, ou pacientes que estão tendo muito sangramento, muita infecção, cálculo em bexiga, já tem algum grau de disfunção no rim, ou seja, já teve um comprometimento do seu rim por causa dessa dificuldade de urinar. Esses pacientes são outro tipo de problema, de casos, de patologia, que a gente pode comentar em outros vídeos aqui nesse canal mesmo, vocês podem ouvir isso no futuro, tá bom? Voltando ao caso daqueles pacientes que têm esses sintomas, nós temos tabelas, questionários, para conseguir identificar o grau de obstrução, de desconforto que esse paciente tem. Existe uma série delas, de questionários, e você pode descobrir e classificar se esse paciente ele tem um grau leve, moderado ou severo desses sintomas urinários obstrutivos. E por meio disso a gente sabe até mesmo a possibilidade de um paciente ter de complicar nos próximos anos. Por isso, novamente, que é muito importante essa consulta e você conversar e fazer esses exames também para conseguir identificar o seu problema. Mas, inicialmente, a melhor conduta e a mais inicial é a utilização de determinados medicamentos para o paciente. Lá na década de 90, alguns medicamentos começaram a ser comercializados, que são os alfa-bloqueadores seletivos. Esses remédios, eles bloqueiam um receptor na célula ali que fica ao redor da próstata e no colo vesical na bexiga e vai fazer com que a próstata ela fique mais complacente. Ou seja, quando a urina vai passar através da uretra prostática, porque a próstata ela envolve a uretra, a próstata ela vai dilatar. E a urina consegue passar de uma maneira muito mais fácil, porque esse diâmetro vai ser aumentado. Então o paciente consegue aumentar a força do seu jato urinário. O resultado do exame desse tipo de medicamento é exatamente relaxar, ficar mais complacente a bexiga. Então o paciente ele vai conseguir urinar de uma melhor forma. Esse remédio geralmente é utilizado apenas uma vez ao dia e ele consegue ter esse bom resultado. Existe uma outra classe de medicamentos que começou a ser comercializada já no final da década de 2000, que é uma terapia combinada. Vai ser utilizado esse remédio que eu acabei de explicar, desses bloqueadores de receptores, com outro tipo de medicamento, que ele inibe a conversão da testosterona em uma outra substância, e isso vai fazer com que a próstata diminua um pouco do tamanho.
essa diminuição geralmente é mais ou menos uns 30% da diminuição do tamanho e vai fazer com que a pessoa tenha uma melhora anatômica. Então, ao invés da próstata estar invadindo a uretra do paciente, ele acaba fazendo com que não invada ali, não obstrua a luz da uretra, e aí o paciente consegue ter aquele seu diâmetro da uretra aumentado e a urina vai sair com uma facilidade melhor. Então, esses dois remédios são os principais que a gente pode utilizar no tratamento da próstata aumentada, acabando tendo um resultado bastante interessante. Tudo isso, óbvio, tem que ser discutido com o seu médico, com o seu urologista, para ver se você se encaixa nesse perfil de paciente e, ao invés de logo ser submetido a uma cirurgia, pode manter um tratamento clínico e até mesmo ao longo da sua vida. Se você tiver mais alguma dúvida, mande uma mensagem para mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, mandar uma mensagem, ativar o seu sininho para ser notificado nos próximos vídeos que serão lançados. A gente se encontra pelos vídeos. Até mais!